Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de primeira. É isso mesmo, queridos. Nós teremos a partir de agora um momento para nós batermos um papo e será sempre esse espaço aqui, o podcast de primeira. E nesse primeiro episódio, estou aqui com os meus companheiros, amigos, Pastor Leonardo. Pastor Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia, olá queridos irmãos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Leonardo, sou marido da Clarice, pai do Timóteo, do Judá e da Julinha que está vindo aí, e para mim uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Muito bem. Hoje também nós temos um convidado especial, que logo vai estar conosco, né, fazendo parte da nossa equipe pastoral, que é o Pastor Luiz. Pastor Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, graça e paz. Também fico muito feliz de estar aqui nesse momento, podendo participar com os irmãos. Sou o Luiz, sou casado com a Samara, sou pai do Rafael, da Luísa, e agora em breve o Marcos estará com a gente. Fico muito feliz de poder já estar aqui conversando, podendo participar deste momento e já na expectativa do ano que vem. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Aí. Bom, pessoal, já que todo mundo se apresentou, né? Eu sou o pastor Paul, pastor lá da Primeira Igreja, e também sou casado com a Ana, pai da Betina e do Thomas. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de colocá-lo aqui na tela, eu quero apresentar as suas credenciais, né? Alguém muito importante dentro aí da história do presbiterianismo, da nossa igreja, da história da nossa igreja. Então, eu quero trazer para os irmãos aqui as credenciais do nosso convidado. Então, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, tem graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, graduado em direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre em Novo Testamento pela Andover Newton Theological School, doutor em História da Igreja pela Boston University School of Theology, também professor do CPAG, né, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e também é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós queremos dar as boas-vindas ao reverendo Alderi de Souza Matos. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, que bom tê-lo conosco nesta oportunidade. Pastor Paul, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria participar dessa transmissão, desse programa, que certamente vai ser muito benéfico para os ouvintes, para os espectadores. Então, desde já, eu desejo as mais ricas bênçãos do alto sobre essa iniciativa tão valiosa e que vai ser uma contribuição importante. Só lembrando, meu nome é Alderi Souza de Matos, o D vem depois do Souza, Alderi Souza de Matos, e já que todo mundo mencionou, né, eu sou esposo da Cíntia e pai do Pedro Paulo e do Luiz Eduardo. Então eu tenho 2 meninos, né, estão estudando em escolas aqui nos Estados Unidos. Um prazer estar com vocês. Muito bem. Pastor Alderi conosco, ele está nos Estados Unidos por um tempo especial lá, fazendo algumas pesquisas, ele vai falar para nós um pouquinho mais sobre isso. E hoje, queridos, nesse primeiro episódio, nós queremos conversar sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas, e a nossa história tem um início, tem os seus pioneiros aqui no Brasil, e hoje nós queremos, então, nos debruçar sobre esse tema, queremos conversar um pouquinho sobre isso. E por isso o pastor Alderi está conosco para nós conversarmos sobre isso. Então, pastor, eu gostaria que o senhor primeiro contasse para nós rapidamente, dentro daquilo que é a sua atribuição dentro da nossa igreja, o seu chamado como historiador, que o senhor contasse rapidamente aquilo que o senhor está fazendo aí nos Estados Unidos e que o senhor começasse nos contando aí como que foi o início do presbiterianismo lá na Escócia, como que chegou nos Estados Unidos e quem foi a pessoa que Deus levantou, despertou ali o coração missionário para vir para o nosso Brasil. É um prazer, pastor Paulo, falar sobre esse tema, ou esses temas que são muito caros ao meu coração, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Então, além do meu trabalho no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper,
que é uma unidade do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, e ali eu sou professor de teologia histórica e de história da igreja. Eu sou o secretário da nossa Câmara de Pós-Graduação, eu sou o editor da nossa revista teológica Fides Reformata, então eu tenho muita coisa para fazer lá no Centro de Pós-Graduação. Mas, além disso, eu sou já há 25 anos o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, desde 1999, quando eu fui nomeado pela primeira vez pelo Supremo Concílio para essa função. Tenho feito muita coisa, já publicado diversos livros, principalmente de biografias dos nossos pioneiros. E então, é em função desse trabalho como historiador que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu continuo trabalhando normalmente para o Centro de Pós-Graduação online, então dando aulas, orientando alunos, ajudando na revisão da nossa revista e assim por diante. Mas eu vim para cá para desenvolver um projeto de um levantamento dos materiais, dos inúmeros e valiosos materiais sobre a obra presbiteriana no Brasil, que existem em alguns locais aqui dos Estados Unidos. Então, principalmente numa organização chamada Sociedade Histórica Presbiteriana, que fica no centro antigo dessa grande cidade de Filadélfia. Filadélfia, que inclusive é o berço do presbiterianismo norte-americano. Aqui foram organizados o primeiro presbitério, o primeiro sínodo, a Assembleia Geral, o Supremo Concílio, tudo isso no século XVIII, nos anos 1700. Então, parte do meu trabalho lá nessa sociedade, inclusive estive lá ainda no dia de ontem, passei muitas horas lá ontem pesquisando, e também na riquíssima e moderníssima biblioteca do Seminário de Princeton, no estado de Nova Jersey. Então, eu vou estar fazendo esse levantamento de materiais sobre o Brasil, só sobre o Brasil, e também fazendo cópias digitais de tudo que for possível para levar isso de volta para o Brasil e, assim, enriquecer o nosso acervo documental a respeito da história do presbiterianismo no Brasil. Mas o presbiterianismo, respondendo a sua outra pergunta, o presbiterianismo tem as suas raízes, como muitos sabem, na reforma protestante do século XVI. No século XVI, a reforma teve 4 manifestações, somente 4. Todos os outros grupos e manifestações vieram mais tarde, nos séculos seguintes. No século XVI foram esses 4 grupos. Primeiro, a reforma alemã. Então, os luteranos. Segundo, a reforma suíça. Os reformados, os zwinglianos e principalmente calvinistas, que são a origem do presbiterianismo. A chamada reforma anabatista, ou reforma radical, e finalmente a reforma inglesa, o anglicanismo, a igreja anglicana. Então, as nossas raízes mais distantes em termos de protestantismo, claro que as nossas raízes mais remotas são o movimento cristão, lá no início da história do cristianismo, né? Mas em termos de reforma, de protestantismo, as nossas raízes mais distantes estão na Suíça, inicialmente com o reformador Ulrico Zwinglio, na cidade de Zurique, até isso ajuda a lembrar, né? 2 palavras começadas com Z, Zwinglio, Zurique. E também a reforma promovida por Calvino, por João Calvino, na cidade de Genebra. Então, uma cidade de língua alemã, Zurique, e a outra cidade de língua francesa, Genebra. Essas igrejas que foram fundadas tanto por Zwinglio quanto por Calvino receberam o nome de igrejas reformadas. Então, nós temos a palavra reformado em 2 sentidos. É importante os que nos assistem entenderem bem esses 2 sentidos, né? Reformado pode significar protestante, pode ter esse sentido lato, amplo de tudo que tem a ver com a reforma do século XVI, mas geralmente a palavra é aplicada, é utilizada
para se referir especificamente à reforma suíça, o segundo movimento de reforma, a reforma de Zwinglio e de Calvino. Então, quando a gente fala em fé reformada, teologia reformada, tradição reformada, é uma referência à reforma suíça, que é a origem do presbiterianismo. Então, o que aconteceu? Quando a reforma suíça se espalhou por toda a Europa e finalmente chegou às Ilhas Britânicas, foi então que surgiu o nome Igreja Presbiteriana, mais especificamente na Escócia, onde a reforma foi introduzida sob a liderança daquela figura ilustre que foi John Knox, o reformador John Knox, em 1560. 1560 é o ano da criação da Igreja da Escócia, que recebeu o nome de Igreja Presbiteriana. Por quê? Por causa dessa característica importante do presbiterianismo, ou seja, a sua forma de governo. As igrejas presbiterianas são igrejas governadas por oficiais, por líderes chamados presbíteros, que são de dois tipos, né? Como nós sabemos, os presbíteros docentes, que são os pastores, e os presbíteros regentes, que são membros da igreja eleitos para o presbiterato. Então, foi muito interessante a insistência dos escoceses nesse termo, igreja presbiteriana, porque para eles significava uma afirmação da independência da igreja em relação à interferência do Estado. Tanto os reis escoceses como os reis ingleses eram favoráveis a um sistema de governo episcopal, uma igreja governada por bispos que eram, por sua vez, nomeados por eles, os reis. E com isso eles controlavam a vida da igreja. Os escoceses disseram: nós não queremos uma igreja governada por bispos nomeados pelos reis. Queremos uma igreja governada por presbíteros eleitos livremente pelas comunidades. E assim, então, consagrou-se esse termo, né, esse nome tão importante. Pois bem, da Escócia, o presbiterianismo foi para a Irlanda, aquela ilha ali do lado da Inglaterra, e finalmente da Escócia e da Irlanda veio para os Estados Unidos no século XVIII, por meio dos imigrantes conhecidos como escoceses irlandeses, os Scotch Irish. Então, uma quantidade imensa de escoceses irlandeses, ou seja, de irlandeses de origem escocesa, atravessaram o Atlântico Norte e foram para a América do Norte e estiveram entre os principais fundadores dos Estados Unidos. Então, os presbiterianos têm esse privilégio, né? Entre os principais fundadores da nova nação norte-americana. Inclusive, quando houve a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, só um pastor assinou a Declaração de Independência ao lado de outros indivíduos. E esse único pastor era presbiteriano, John Witherspoon. Então, um pastor presbiteriano signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E foram esses imigrantes escoceses e irlandeses que fundaram a sua igreja no novo país, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, que é a nossa igreja-mãe da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, essa igreja eventualmente criou a sua Junta de Missões Estrangeiras, sediada em Nova York, conhecida como Junta de Nova York, e foi essa junta que enviou o nosso pioneiro, o reverendo Simonton, ao Brasil em 1859. E depois de Simonton, muitos dos seus colegas e sucessores. Então, foi essencialmente essa a trajetória do presbiterianismo, desde a Europa, a Suíça, depois passando pela Escócia, pela Irlanda, Estados Unidos e finalmente chegando ao Brasil. Reverendo, é muito linda a história do presbiterianismo e como nasceu, e é interessante a gente perceber como desde o início da fé reformada, da igreja reformada,
o início da igreja presbiteriana na Escócia, como a igreja já tinha essa característica de exercer um governo, de ter um governo democrático. É muito interessante isso, muito antes dos movimentos ali que lutaram por isso, né? O movimento iluminista, por exemplo. E algo interessante dentro da história do presbiterianismo e da história do avanço do evangelho, na verdade, é que nesse mesmo momento que há um despertamento missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, há também, está acontecendo uns avivamentos, né? Então eu gostaria que o senhor falasse para nós qual é a influência dos grandes avivamentos, desses avivamentos que estavam acontecendo na América e na Europa, quanto isso influenciou esse ímpeto missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Pois é, esses avivamentos foram um dos fenômenos mais importantes de toda a história da Reforma. Eles começaram na Inglaterra, no que ficou conhecido como o avivamento evangélico em inglês, com os irmãos Wesley, o John Wesley, o Charles Wesley, autor de uma quantidade imensa de hinos, e também com o pastor calvinista George Whitefield. E quase que simultaneamente, pouco depois, também ocorreram grandes avivamentos na América do Norte, nas antigas 13 colônias que serviram de base para a criação dos Estados Unidos, e avivamentos esses que ficaram conhecidos como grandes despertamentos, os Great Awakenings. O primeiro, nos anos 1730, 1740, sob a liderança do grande pastor, pregador, teólogo Jonathan Edwards, e também do mesmo George Whitefield, que já havia pregado na Inglaterra. E os frutos foram extraordinários, um número muito grande de conversões, a criação de muitas novas igrejas. E depois, então, nos primeiros anos do século XIX, a partir de 1801, surgiu um outro avivamento, um outro despertamento, o segundo, sob a liderança de Charles Finney e outros pregadores, mas o resultado desses avivamentos todos foi extraordinário, porque foram tomadas muitas iniciativas no âmbito, por exemplo, da criação de sociedades bíblicas, as primeiras sociedades bíblicas do mundo, a criação de escolas, a criação de instituições sociais, a luta para a correção de certas mazelas da sociedade, como a escravidão, o trabalho infantil e assim por diante, a reforma das prisões. E uma outra consequência maravilhosa desses avivamentos e despertamentos foi um imenso interesse por missões, tanto nacionais como estrangeiras. E então isso impactou fortemente todas as denominações norte-americanas, congregacionais, metodistas, batistas e presbiterianos fundaram as suas organizações missionárias mundiais que realizaram um trabalho imenso ao longo de muito tempo, de mais de um século. No caso dos presbiterianos, a Junta de Missões Estrangeiras, sediada na cidade de Nova York, e por isso mesmo conhecida também como a Junta de Nova York, fundada em 1837. Os americanos já vinham fazendo muitas missões nacionais nos próprios Estados Unidos, entre os indígenas e outros grupos, e agora um imenso interesse por missões mundiais. A partir de 1837, então, eles começaram a trabalhar na China, começaram a trabalhar na Índia, em várias nações africanas, e finalmente voltaram os seus olhos para a América Latina, e o primeiro país alcançado foi a Colômbia. O primeiro missionário presbiteriano foi para a Colômbia em 1856. E 3 anos depois, em 59, chegou a vez do Brasil, com o envio do nosso pioneiro,
que foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Então, com certeza, esse esforço missionário, inclusive o trabalho missionário no Brasil, foi uma consequência desses grandes avivamentos que ocorreram a partir do século XVIII e continuaram ocorrendo em nível menor, mas contínuo, no cenário religioso norte-americano ao longo de todo o século XIX e até mesmo no início do século XX. Legal. Pastor, muito legal de ver como Deus age de uma maneira soberana na história da sua igreja, e nós, como presbiterianos, também nos alegramos de saber qual é a origem da nossa igreja. O senhor destacou que a igreja presbiteriana ela surge num contexto reformado, né, ali na Suíça, e eu queria perguntar para o senhor, aí nesse momento, se foi John Knox mesmo que deu essa denominação à igreja que ele estava iniciando ali como presbiteriana, ou o nome presbiteriano ela vem como um reflexo do sistema de governo da igreja. Para contextualizar um pouquinho, por exemplo, o grupo que vem lá nesse momento que o senhor está falando, os puritanos, né? Eles eram chamados assim, nominados assim, de uma maneira ruim. Eles eram santos, eram separados, e as pessoas falavam assim, são os puritanos. A igreja presbiteriana, ela surge num contexto parecido assim, ou desde a sua origem, essa denominação, né, presbiteriana, ela já surge com John Knox? Pois é, lá na Suíça é que nós encontramos as raízes da igreja presbiteriana, mas não o nome, né? Uhum. As igrejas reformadas suíças já eram presbiterianas, mas não tinham esse nome. Elas ficaram conhecidas como igrejas reformadas, mas já eram governadas por presbíteros. E então foi nas Ilhas Britânicas, principalmente na Escócia, e sob a liderança do John Knox, que surgiu o termo igreja presbiteriana, ou seja, a primeira igreja reformada do mundo a adotar o nome igreja presbiteriana foi a Igreja da Escócia, a partir de 1560. Nem sempre aparecia o nome, né? Muitas vezes essa igreja era conhecida simplesmente como Igreja da Escócia, ou até com a palavra lá do em inglês mais antigo, né? A kirk, em vez de church. Eles utilizavam esse termo kirk, K-I-R-K. Que é a igreja no inglês antigo, né? Kirk, church. Mas, enfim, o fato é esse, eles sempre fizeram questão de se identificar lá na Escócia como uma igreja presbiteriana. A Igreja da Escócia é uma igreja presbiteriana. Legal. Então, por causa daquela atribuição de grande importância para esse sistema de governo, em contraste com o sistema de governo predominante nas Ilhas Britânicas, que era o governo episcopal, ou seja, por meio de bispos, né? Então, os presbiterianos diziam, nós não queremos ser uma igreja governada por bispos, nomeados muitas vezes pelos reis. Queremos ser uma igreja em que os líderes, os presbíteros, são eleitos livremente pelas comunidades e se reúnem em concílios, né? Essa característica do presbiterianismo, uma igreja conciliar. A ideia de uma igreja que não fosse política. Exato, uma igreja separada da interferência do Estado, como acontecia nas igrejas governadas por bispos. Então nós podemos afirmar então que desde a nossa essência a igreja presbiteriana ela surge dessa não compactuação com uma relação igreja-estado. Exato, então é uma afirmação da autonomia da igreja em relação à interferência do Estado e a afirmação de um sistema de governo democrático. Por isso que os historiadores, né, os estudiosos dizem que uma das instituições que contribuíram para o surgimento das modernas instituições democráticas que nós temos no mundo ocidental foram as igrejas protestantes e principalmente as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas. Porque as pessoas passaram a exercer na vida política o mesmo tipo de atividade
que eles exerciam dentro da igreja. Se o sistema de escolha dos líderes da igreja era democrático e representativo, por que não aplicar o mesmo sistema fora da igreja, na sociedade mais ampla? Né? Então, essa experiência que acontecia dentro das igrejas foi levada para a vida política das nações e contribuiu para as instituições democráticas que hoje são tão importantes, principalmente no mundo ocidental. Pastor, então, a gente tem o início da igreja, o início do movimento reformado. Esse movimento vai se estendendo pela Europa, chega até as Ilhas Britânicas, Escócia, Irlanda, Estados Unidos. E lá nós temos, então, um jovem chamado Ashbel Green Simonton, que no ano de 1855 ingressa no seminário de Princeton. E nós sabemos que naquele ano, no primeiro semestre ainda, ele houve uma aula, uma exposição do reverendo Charles Hodge, né, falando sobre as missões, e aquilo desperta o coração de Simonton para o campo missionário. E parece que Simonton, o senhor pode até dizer aí com mais propriedade, que inicialmente ele cogitou ir para a Bolívia, não é mesmo? Mas, finalmente, o coração dele é direcionado para o Brasil, e em 12 de agosto de 1859 desembarca ali no Rio de Janeiro esse jovem, né, Ashbel Green Simonton. A partir disso, pastor, quais foram os grandes desafios ou os maiores desafios enfrentados por Simonton ao desembarcar no Brasil, e como que nesses primeiros anos a igreja vai se desenvolvendo, né? O cenário, ele deixa os Estados Unidos para chegar aqui no Brasil, um contexto bastante diferente do que ele estava acostumado. Então, quais foram os primeiros desafios e como foi se dando ali, pastor, o desenvolvimento da igreja, aliás, o desenvolvimento da missão nesses primeiros passos ali do jovem Simonton? O primeiro desafio enfrentado por Simonton foi aprender a língua. Ele chegou ao Rio de Janeiro sem falar português, né? Então, esse foi um desafio imenso. As suas primeiras pregações foram em residências de cidadãos norte-americanos, ingleses, e também em navios ancorados no porto do Rio de Janeiro, navios de bandeira americana, de bandeira inglesa e tal. Então, aos poucos, ele foi aprendendo. Ele usou como recurso trocar aulas de inglês por aulas de português, né? Então, ele dava lá aula de inglês para uma pessoa e a pessoa, em contrapartida, ensinava português para ele. Então, evidentemente, esse foi o primeiro desafio e é o primeiro desafio da maioria dos missionários transculturais, né? Ou seja, familiarizar-se com o idioma e, mais do que o idioma, a cultura daquele povo entre o qual esse missionário vai trabalhar. Porque o idioma, a língua, é uma expressão dessa realidade mais ampla que é a cultura, né? Então, para a gente entrar, para a gente imergir numa nova cultura, a gente precisa conhecer um monte de coisas, inclusive a língua. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi a questão das dificuldades enfrentadas pelos protestantes, pelos missionários protestantes, de um modo geral, em países católicos, né? O Brasil já vinha sendo uma nação católica desde o descobrimento, então, durante 3 séculos e meio, e, inclusive, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, né? Isso tinha acontecido tanto no Brasil colônia, quanto agora no Brasil Império, a que Simonton chega. Então, tinha uma igreja oficial, a Igreja Romana. E isso implicava numa série de dificuldades, de obstáculos, de limitações para o trabalho evangélico, para o trabalho protestante. Então, Simonton também teve que se defrontar com essa situação. Mas o fato é que ele, sendo um moço inteligente, dedicado, idealista, perseverante, ele foi vencendo todos esses óbices, todas essas dificuldades,
e logo então ele começou a ver com muita alegria os frutos do seu trabalho. Mas quais que os historiadores consideram como as grandes contribuições de Simonton? Então são umas 4 ou 5 coisas principais. Primeiro, a criação da primeira igreja. Então, em janeiro de 1862, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que surgiu com 2 membros, nenhum dos 2 brasileiro, um português e um norte-americano, os primeiros membros da Igreja do Rio. Mas essa igreja logo começou a ter um crescimento bastante apreciável. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, desculpa interrompê-lo, mas nesse contexto que Simonton chega no Brasil, é um contexto de perseguição católica à igreja reformada ou eles conseguiriam viver em paz? Como que é isso aí? É um contexto de intolerância, mas intolerância moderada. Não aconteceu no Brasil o mesmo que aconteceu em outras partes da América Latina. Por exemplo, na Colômbia, no México, no Peru, né? Onde as manifestações de intolerância foram muito maiores, muito mais agressivas, as perseguições. Felizmente, no Brasil, não foi de maneira tão intensa. Então, não chegou a prejudicar grandemente o trabalho missionário e, pelo contrário, até contribuiu para isso, né? As intolerâncias foram um tiro que saiu pela culatra, né? Porque elas acabaram chamando a atenção das pessoas para os protestantes, para os pregadores. Uhum. Então, muitas pessoas começaram a ir aos cultos evangélicos movidos por essa curiosidade. O que esse pessoal está falando que está despertando tanta raiva aí de alguns elementos, né? Deve ser algo muito, muito diferente, muito interessante. Vamos lá ver. Já é a cultura brasileira curiosa, né? Mas então é isso. Agora, voltando lá, então, às contribuições do Simonton, né? Além da Igreja do Rio, 2 anos depois, 1864, a criação do primeiro jornal evangélico do Brasil, Imprensa Evangélica. Então, o reverendo Simonton lançou, junto com alguns colegas, esse precioso jornal que discutia bastante as questões mais candentes da época, né? Não só no âmbito religioso, mas no âmbito político e social. Foi uma coisa extraordinária. A imprensa evangélica ela era lida por muita gente, não só evangélica, mas fora do arraial evangélico. Muitos indivíduos eram assinantes da imprensa evangélica de Simonton. Esse jornal acabaria por circular durante 28 anos, até 1892. A terceira contribuição de Simonton foi a criação do nosso primeiro concílio, o Presbitério do Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro de 1865, em São Paulo. Então, aí, falando a respeito das curiosidades, né? O Presbitério do Rio de Janeiro foi fundado em São Paulo. E no dia seguinte, no dia 17 de dezembro, esse novo presbitério ordenou o primeiro-ministro José Manuel da Conceição, o famoso padre protestante, né? Aquele sacerdote convertido à fé evangélica que se tornou o primeiro ministro evangélico do Brasil, o primeiro brasileiro, pelo menos em tempos mais modernos, né? O primeiro brasileiro a ser ordenado pastor evangélico. E a última contribuição do reverendo Simonton, ainda no começo do ano do seu falecimento, em 1867, foi a criação de um pequeno seminário teológico no Rio de Janeiro, chamado por alguns de o Seminário Primitivo, ou o Seminário do Rio de Janeiro, que funcionou por apenas 3 anos e teve apenas 4 alunos, mas que foram ilustres ministros pioneiros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, Miguel Gonçalves Torres, Antônio Bandeira Trajano, Modesto Perestrelo de Barros Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite, com a
curiosidade, mais uma curiosidade, de que os 3 primeiros eram portugueses e só o último brasileiro, o Antônio Pedro. Né? Então, essas foram, essencialmente, as contribuições mais importantes de Simonton no seu tão breve ministério de apenas 8 anos, porque faleceu aos 34 anos de idade, acometido por um mal que assolava o Brasil naquela época, a febre amarela. Ô pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão financeira. Como ele fazia para ele se manter? Lembrando, claro, que tinha uma missão por trás, mas o senhor falou que ele tinha algumas ideias, né? As coisas estavam acontecendo. Então, todas as ideias que ele tinha, os recursos tinham que vir. Tinha uma igreja só por trás ou tinha todo um amparato atrás dele, dando essa provisão para ele? Essencialmente o salário dos missionários e também os recursos para as iniciativas dos missionários, principalmente no campo da literatura, no campo da educação. Então, esses recursos eram enviados pelos Estados Unidos. Eram enviados pela Junta de Missões Estrangeiras, a Junta de Nova York, que, por sua vez, recebia contribuições de uma quantidade imensa de igrejas locais espalhadas pelos Estados Unidos. Então, essas igrejas enviavam as suas contribuições para a Assembleia Geral, para o Supremo Concílio, que, por sua vez, repassava esses valores para a Junta de Missões Estrangeiras e com esses recursos, então, eram custeados tanto o salário dos missionários e o seu sustento e das suas famílias, né, como também as despesas com literatura, com a criação de escolas, com o trabalho de colportagem, de distribuição das escrituras e assim por diante. Então, eram recursos que vinham de fora. Só mais tarde, bem mais tarde, é que as igrejas brasileiras começaram a assumir a sua responsabilidade em relação ao sustento do trabalho evangélico. Pastor, então nós temos um desenvolvimento do trabalho. Em pouco tempo da chegada de Simonton, as coisas começam rapidamente o trabalho começa a se desenvolver. Simonton rapidamente também aprende o português, né? Rapidamente ele se desenvolve, a ponto de alguns até elogiarem, né, a maneira que ele se comunicava, que ele conseguia escrever em português. E nós chegamos então nessa figura, né, José Manuel da Conceição, e como o senhor disse, né, que antes mesmo da conversão já era conhecido por alguns colegas ali como o padre protestante, né, ele tinha foi conhecendo a teologia reformada e a partir disso se tornou o primeiro pastor presbiteriano. E José Manuel da Conceição, ele é incrível quando nós olhamos para a história do início do presbiterianismo no Brasil, é incrível o que esse homem fez. É incrível como ele esteve em tantos lugares, dando início ao trabalho do presbiterianismo em muitos lugares. Então, o que o senhor destacaria assim, nesse trabalho de José Manuel da Conceição? E qual foi a importância? Assim, qual foi a importância desse homem, né, do primeiro pastor presbiteriano, na expansão do trabalho da igreja ali, né, nos seus primórdios? Pois é, a Conceição é uma figura assim exponencial dos primeiros tempos da obra presbiteriana e evangélica no Brasil. O Conceição nasceu no ano da independência do Brasil, em 1822. Nasceu em São Paulo, na capital paulista, mas ainda pequeno foi levado pela família para a cidade de Sorocaba, que não é muito longe de São Paulo, e ali ele foi criado por um tio-avô que era padre. E esse tio, então, o encaminhou para o sacerdócio. Ele voltou para São Paulo para estudar teologia, inclusive fez algumas matérias lá na famosa Academia de Direito do Largo de São Francisco, e depois retornou, então, para Sorocaba. Ali ele foi ordenado, né, diácono, presbítero, né, se tornou sacerdote e tal.
da Igreja Romana e começou o seu ministério sacerdotal. Mas o que acontece? Em Sorocaba, tinha sido criada, no início do século XIX, a primeira siderúrgica do Brasil, a Fábrica de Ferro de Ipanema, uma localidade lá pertinho de Sorocaba, hoje no município de Iperó. E quem que tocava essa fábrica? Eram indivíduos imigrantes do norte da Europa, ingleses, suecos, dinamarqueses, protestantes. Todos esses dirigentes, né, e indivíduos que conheciam essa área, né, a metalurgia, eram protestantes. E o Conceição, então, fez amizade com eles e ficou impressionado com o estilo de vida deles, a valorização da Bíblia, a leitura de livros religiosos, livros devocionais, a guarda muito criteriosa do dia do Senhor, do domingo. Tudo isso foi causando um impacto. Ele aprendeu alemão com esse pessoal, imagine, Conceição aprendeu alemão a ponto de traduzir mais tarde obras desse idioma para o português, para uns famosos editores protestantes do Rio de Janeiro, os irmãos Lemmert. E com isso, então, ele leu também muitas obras em alemão, ele começou a ler livros protestantes em inglês, né? Tudo isso, então, contribuiu para que ele, ainda como sacerdote, passasse a ter essas ideias diferentes, né? E por isso o bispo não deixava que ele ficasse muito tempo no mesmo lugar. Ele era transferido com frequência, passou por umas 8 paróquias, tanto do interior como do litoral de São Paulo, e a sua última paróquia foi a cidadezinha de Brotas, na região do café, que estava tendo um progresso enorme por causa do café, e onde havia muitos mineiros, né, que tinham vindo do sul de Minas, principalmente da família Gouveia e da família Cerqueira Leite. E então, bom, ele acabou mantendo contato com o reverendo Blackford, que foi o pioneiro do presbiterianismo na capital de São Paulo, e acabou, então, abraçando fervorosamente a fé evangélica, foi recebido por profissão de fé, e finalmente foi, como dissemos, ordenado pelo recém-criado presbitério do Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1865, que hoje é o dia do pastor presbiteriano, o dia 17 de dezembro, numa referência à ordenação do Conceição. E ele começou, então, a fazer as suas célebres viagens missionárias a pé, pelo interior de São Paulo, na direção de Brotas, na direção sul, indo para Itapeva, aquela região lá de Itapeva, que não fica muito longe aí de onde vocês estão, né? Inclusive dizem os historiadores que ele foi uma vez até Castro, onde uma irmã sua estaria residindo, e talvez, né, ele possa ter chegado até a Ponta Grossa, mas pelo menos até Castro ele foi, numa das suas viagens. Ele também fez muitas viagens no sul de Minas e no Vale do Paraíba, ou seja, de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. E essas viagens de Conceição foram a sementeira de muitas igrejas. Então foi maravilhoso esse trabalho missionário, evangelístico, ambulante de Conceição, no meio das maiores dificuldades e provações, porque ele viajando a pé, muito pobre, praticamente só com a roupa do corpo, com a saúde precária, sendo objeto, ele, sim, de muitas perseguições, até violentas às vezes, sendo apedrejado, sendo atacado por cães. E, mesmo assim, ele pôde realizar um trabalho maravilhoso, e muitas igrejas hoje são fruto desse trabalho tão abnegado, tão dedicado do reverendo José Manuel da Conceição. Então, ele escreveu algumas das páginas mais belas, mais nobres da história do presbiterianismo e do protestantismo, do movimento evangélico no Brasil. Devemos ser profundamente gratos a Deus pela vida do querido reverendo Conceição, cujo túmulo
está no cemitério dos protestantes, ali pertinho do Mackenzie, ao lado do túmulo do reverendo Simonton. Então, um simbolismo muito bonito, né? O primeiro missionário americano e o primeiro pastor brasileiro sepultados lado a lado ali naquele cemitério histórico. Perfeito, pastor. História linda mesmo e inspiradora para todos nós. Pastor, durante a vida do nosso querido Conceição e todo o impacto que ele teve, nós percebemos que muitas igrejas foram fundadas a partir de um discipulado, de uma caminhada que este irmão teve de uma maneira inicial. Nós vemos que o crescimento da igreja presbiteriana durante essa época, ele se dá muito rápido. Ela cresce mais do que outras igrejas na região do Brasil. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos uma diminuição de presbiterianos em relação àquele contexto. Na percepção do Senhor, de uma maneira histórica, o que tem levado a igreja presbiteriana a ter um crescimento agora diminuto em relação àquilo que ela viveu lá no seu início aqui no Brasil? Pois é, naquela época antiga, o crescimento era vital para a existência e para a sobrevivência da igreja, né? Parece que o pensamento era esse, né? Ou a igreja cresce ou ela some, ela desaparece. Nós não temos alternativa, não temos opção. Precisamos crescer, né? E até o Antônio Trajano, quando era estudante lá do semináriozinho do reverendo Simonton, disse uma frase pequenina, mas que traduz bem essa preocupação. Ele disse, descrevendo o que acontecia naquela época em que ele era seminarista: evangelizar era tudo. Evangelizar era tudo. Então é isso, um envolvimento, um investimento impressionante com a evangelização, não somente pelos missionários americanos, pelos primeiros pastores brasileiros, mas pelos crentes de um modo geral, todo mundo evangelizando, tá? Distribuindo folhetos, dando para as pessoas exemplares do jornal Imprensa Evangélica, dando até uma assinatura de presente, né, livros e etc. Então, trabalho. E hoje, nós muitas vezes repousamos sobre os louros do passado. Como nós já temos uma igreja plenamente estabelecida, né, uma igreja sólida, uma igreja grande no Brasil, então a tendência é para acomodação, né? Já está tudo bem, então não precisamos nos esforçar muito, né? Então é isso. Nós não temos mais aquele compromisso e aquele zelo profundo pela evangelização que aconteceu com os nossos primeiros, né, com os nossos pioneiros. Então a gente precisa resgatar isso, conhecer essa história, né, compartilhar essas informações com a geração atual e mostrar que nós precisamos retornar a esse primeiro amor, também pela evangelização, pela plantação de igrejas, para que a nossa igreja possa continuar crescendo como cresceu no passado. Legal. Pastor, eu queria fazer uma pergunta também relacionada à questão do Simon. Quando ele morre, quem é o nome que toma a frente? Porque, queira sim ou queira não, ele estava nessa perspectiva, ele estava caminhando como aquela mente pensante, fazendo as coisas acontecerem. Quando ele morre, quem é essa pessoa que assume esse papel? Pois é, a morte de Simonton foi muito lamentada pelos seus colegas, porque ele era o grande líder. Ele não era só o pioneiro, mas o grande líder das iniciativas, do trabalho presbiteriano no Brasil. Então foi um golpe muito forte, muito sentido, o seu falecimento. Mas a gente precisa levar em consideração que quando Simonton morreu, em 1867, ou seja, transcorridos 8 anos desde a sua chegada, já estavam chegando vários missionários, e alguns deles com grande capacidade de liderança. E 2 deles merecem destaque. Primeiro, o reverendo Blackford, o segundo missionário que veio para o Brasil, e que inclusive era cunhado de Simonton, casado com uma irmã de Simonton. Ele chegou no ano seguinte, 1860. Blackford era um homem de uma personalidade forte, de uma grande capacidade de liderança,
E ele, então, num certo sentido, pegou a tocha da mão de Simonton, né? E um outro pastor também, que chegou, se bem que nesse momento, a essa altura, ainda como um simples estudante, não ainda ordenado ao ministério, foi George Chamberlain. Então, pouco tempo depois de Simonton, também chegou Chamberlain, em caráter particular, tendo em vista a melhoria da sua visão, dos seus olhos, né, que tinham problemas. O médico recomendou que ele fizesse uma viagem por um país de clima mais quente, e ele então acabou vindo para o Rio de Janeiro. Mas Chamberlain se tornaria um líder extraordinário da obra presbiteriana no Brasil, e ele chega em 1862, ou seja, bem pouco tempo depois de Simonton e Blackford. Pouco depois da morte de Simonton, também chega um outro missionário de grande capacidade, que foi o reverendo Roberto Lennington, né? E quem conhece a história do presbiterianismo no Paraná, já o sininho bate quando a gente fala em Roberto Lennington, né? O grande pioneiro da evangelização do Paraná, inclusive Ponta Grossa e Curitiba. Reverendo Roberto Lennington é o primeiro missionário que chega ao Brasil depois da morte de Simonton. Simonton morre em 67, Lennington chega em 68. Né? Então é isso. Houve diversos indivíduos valorosos que souberam estar à altura de Simonton e que foram dignos e eficientes colaboradores e continuadores do trabalho do pioneiro. Nessa caminhada missionária de expansão do evangelho, nós percebemos que esses homens e mulheres que entregaram a sua vida para servir ao ministério fizeram a partir de um chamado, de um fogo incandescente no coração ali, um fogo missionário, mas com muitas dificuldades, né, pastor? A gente vê a história de Simonton, que chegou jovem, né, como o senhor mesmo mencionou, aí apenas 8 anos de ministério aqui no Brasil, e ele se casa em 1863, se eu não me engano, é isso, né? E um ano depois, quer dizer, em 64, alguns dias depois do nascimento da sua única filha, né, a sua esposa falece, né? Sua esposa morre. O que o senhor pode nos contar desses detalhes da vida de Simonton, da vida particular de Simonton, que às vezes as pessoas não sabem, né? A gente fala do Simonton como esse pioneiro, como alguém que veio e teve êxito na sua missão, mas ele enfrentou dificuldades tremendas na sua vida pessoal, inclusive morrendo jovem, né, aos 34 anos. Então acho que é interessante nós contarmos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, algumas dessas lutas que Simonton enfrentou, porque às vezes as pessoas imaginam assim que Deus me deu um chamado, né, missionário, ou um chamado pastoral, enfim. E muitas pessoas equivocadamente entendem que isso é um sinal da bênção completa de Deus, sem nenhuma adversidade. E quando não é verdade, né? Muitas vezes o chamado traz também algumas adversidades. Então eu queria que o senhor contasse para nós algumas dessas situações na vida particular de Simonton que ele enfrentou, né, na sua missão aqui, sendo pioneiro do Brasil. Pois é, até que chegou ao Brasil, a vida do reverendo Simonton tinha sido uma vida bastante tranquila e bastante agradável, né? Ele nasceu numa família fortemente presbiteriana, um lar muito bem constituído, 2 pais muito amorosos, vários irmãos. Ele era o filho caçula, o mais novo de muitos irmãos. Ele foi criado na igreja presbiteriana desde o berço. O seu avô materno era um pastor presbiteriano. E, enfim, ele teve experiências muito ricas, ele viajou muito pelos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos já tinham um excelente sistema ferroviário, então ele viajou bastante de trem lá pelo seu país e deixou uns registros muito interessantes no seu diário, né, que ele manteve durante muitos anos. Ele teve a oportunidade de estudar no Colégio de Nova Jersey,
que hoje é a Universidade de Princeton, uma das mais importantes do mundo, fundada por presbiterianos, e depois no Seminário de Princeton. Então ele chega ao Brasil forte, vigoroso, otimista, esperançoso, né? Mas alguns anos depois, então, ele tem esse golpe horrível, que foi a perda tão prematura da sua jovem esposa. O Hamilton chegou solteiro e ficou, né, solteiro por vários anos no Brasil. Pouco tempo depois que ele organizou a Igreja do Rio de Janeiro, ou seja, no início de 62, ele voltou para os Estados Unidos para o seu primeiro, e que acabou sendo o único, período de férias e licença, que ele chama de furlough, ao mesmo tempo férias e licença prolongada. E ele foi, então, entre outras coisas, trabalhar como uma espécie de pastor assistente da igreja de Baltimore, no estado de Maryland. E ali ele conheceu essa moça, membro da igreja, a Helen Murdock. E então, algum tempo depois, casou-se com ela, vieram juntos para o Brasil. Ela logo ficou esperando, né, um bebê, e finalmente, né, decorrido o tempo normal, nasceu aquela criança, uma menininha, que acabou recebendo o mesmo nome da mãe, o mesmíssimo nome, Helen Murdock Simonton. Porém, poucos dias depois do nascimento da criança, a Helen veio a falecer aos 30 anos de idade, em decorrência das complicações do parto. Então, Simonton ficou profundamente abatido, sofreu muito com essa perda tão prematura. Ele agora viúvo, numa terra ainda estranha para ele, tendo aquela pequena filhinha para criar, para cuidar, e inclusive alguém que esteve ao lado dele e o ajudou muito nesse período doloroso foi o Chamberlain, que se tornaria essa figura tão grande no presbiterianismo brasileiro lá nos seus primeiros tempos, né? Então é isso. Esse foi, sem dúvida, o maior sofrimento, a maior provação enfrentada por Simonton em toda a sua vida, em todo o seu ministério, né? A perda da sua esposa. As outras dificuldades ficam pequenas em comparação com essa, né? Essa foi realmente a situação mais difícil e ele nunca se recuperou totalmente disso, né? Mas o fato é que ele morreu apenas 3 anos depois, né? A esposa morreu em meados de 1864, um pouco antes do lançamento do jornal Imprensa Evangélica, e Simonton morreu no final de 67, né, no dia 9 de dezembro de 1867. Muito bem. Pastor Alderi, eu quero agradecer o senhor, nosso horário findou-se aqui. Foi uma conversa muito proveitosa, muito rica. Na verdade, nós poderíamos ficar aqui horas e horas a fio falando desse assunto. E nós somos suspeitos em falar da Igreja Presbiteriana, porque pastores presbiterianos falando da Igreja Presbiteriana é covardia, né? A gente pode ficar aqui uma semana inteira falando sobre o tema. Mas eu quero agradecer o senhor, a sua disponibilidade, o seu tempo. Quem sabe no futuro nós podemos marcar uma segunda conversa para falar da Igreja Presbiteriana atualmente, no seu desenvolvimento nas últimas décadas. Mas quero agradecê-lo, pastor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer, reverendo Paul, e parabéns por essa iniciativa, por esse programa, que, sob a bênção de Deus, certamente será muito benéfico para todos os que o assistirem, para todos os que ouvirem os conteúdos certamente tão valiosos que serão transmitidos. Muito bem, quero agradecer aqui os meus companheiros, pastor Léo, pastor Luiz, obrigado pela participação, queridos. E para você que está assistindo, queridos, esse é o podcast primeiro, esse é o podcast de primeira, o nosso primeiro episódio, e não deixe de seguir as mídias sociais da nossa igreja para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Então lá no Instagram, @Primeira Presbiteriana PG, procura lá, procura por PIPPG, Primeira Igreja Presbiteriana, você vai nos encontrar, participe,
conosco. Divulgue, mande esse link para outras pessoas, se foi valioso para você, compartilhe isso, para que esta mensagem, essa história tão linda, chegue a mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.